Casais vêm se separando cada vez mais, mesmo tendo amor entre eles. Nem todo relacionamento acaba por falta de amor. Ser uma boa pessoa não sustenta um relacionamento. Amor sem alinhamento não mantém um casal. Casais se perdem quando não caminham na mesma direção. Tem muitos casais hoje que se amam, mas mesmo assim não conseguem caminhar juntos e não é falta de amor. Se você olhar os relacionamentos de hoje, existem alguns padrões que estão se repetindo e que estão separando casais todos os dias. O que mais separa casais? Se você for observar, tanto no que a gente vê na prática, quanto no que mais aparece nos relacionamentos, os principais motivos de separação hoje são falta de comunicação, conflitos financeiros, desalinhamento de valores, falta de conexão emocional, traições que muitas vezes não são só amorosas, mas tudo isso volta para um ponto principal: o casal não está alinhado. Falta o quê? Falta diálogo. Diálogo é a base de tudo. O maior problema não é o conflito, é a falta de diálogo, porque muitos casais não conversam sobre o que sentem, não falam sobre o que os aflige, não falam sobre o futuro, não falam sobre dinheiro, não falam sobre vida espiritual, e eu nem estou falando de religião. E aí vivem juntos, mas não vivem a mesma vida. O que as mulheres mais reclamam, se você ouvir muitas mulheres hoje, o que elas mais falam é: "Ele não me escuta, eu me sinto sozinha mesmo estando em um relacionamento, ele não tem atitude, ele não toma decisão, eu tenho que resolver tudo", e isso vai gerando uma sobrecarga emocional muito grande. E muitas mulheres entram num lugar de salvadora, de cuidadora, aquela que sustenta tudo, e vão se anulando cada vez mais até que chega uma hora que cansam. E os homens? O que os homens mais reclamam? E quando você escuta os homens, eles falam muito sobre falta de reconhecimento, excesso de cobrança, críticas constantes, falta de respeito. E muitos homens se fecham, não porque não sentem, mas porque não sabem lidar com o que estão sentindo. E aí a mulher quer diálogo e o homem se afasta, e aí isso acaba virando um ciclo repetitivo entre o casal. E aí tem o desalinhamento de vida. Tem um ponto importante: muitos casais se amam, mas querem vidas diferentes. Um quer crescer, o outro quer estabilidade, um quer mudança, o outro quer segurança, um quer evolução, o outro quer permanecer onde está. E o que acontece? O universo começa a colocar essas pessoas em caminhos diferentes. E aí o casal continua junto, mas internamente já estão separados. E quando falamos a respeito de traições, além do óbvio, aqui entra algo que pouca gente fala: nem toda traição é amorosa. Existe traição quando você abandona os valores do casal. Você vive um propósito totalmente separado, você deixa o outro sozinho emocionalmente, e isso vai afastando o casal, mesmo sem outra pessoa envolvida. No sistema familiar tem repetições e muitas vezes você acha que está vivendo a sua história, mas está repetindo a história da sua família, de relacionamentos onde alguém sempre sofre, alguém sempre suporta demais, alguém sempre trai, alguém sempre se anula. E isso não começa em você. Isso vem de histórias de pai, de mãe, de avós, bisavós, etc., que foram vividas e não foram resolvidas. E as crenças que destroem os relacionamentos vêm junto. E junto com isso, as crenças mais recorrentes é: casamento é difícil mesmo. Homem não muda, mulher tem que aguentar, homem não chora. Relacionamento é sofrimento. E as pessoas crescem ouvindo isso e começam a viver isso sem perceber. Os padrões emocionais que mais aparecem, que a gente vê muito hoje em dia, são mulheres na síndrome da salvadora, homens na posição de vítima, homens sem atitude, mulheres que suportam além do limite, e também o contrário, homens que aceitam relações tóxicas, porque eles acreditam que tem que dar conta de tudo mesmo, mulheres que se anulam porque acreditam que não merecem mais do que elas já têm hoje. E acho que a frase mais perigosa disso tudo é: e aí chegar naquele momento, né, do relacionamento: "Ah, tá tudo bem, não é nada".
mas muitas vezes não é nada, porque já foi tudo, e aí a pessoa cansou de falar e não ser ouvida, e o amor começa a se afastar. E aí gera as doenças psicossomáticas, né? Porque o corpo sente. E o que não é falado fica no corpo. E muitas vezes a pessoa começa a adoecer, porque está carregando emoções não resolvidas, o que não é dito vira sintoma, e aí, dentro da visão sistêmica, tem a lei do equilíbrio, né, entre o dar e receber. Na visão sistêmica, existe algo muito importante, a lei do equilíbrio entre dar e receber. No relacionamento, é saudável e é troca. Quando um dá demais e o outro recebe demais, o sistema entra em desequilíbrio. Isso pode gerar cobrança, cansaço emocional, sensação de injustiça, afastamento e muitas outras coisas que vocês devem saber. E aí, quando um casal começa a se anular, o outro começa também, porque o amor ele precisa, né, existir, mas com equilíbrio. O desequilíbrio no sistema do casal, ele acaba aparecendo de forma muito gritante muitas vezes. Distanciamento emocional, perda de conexão, conflitos constantes, sensação de estar sozinho mesmo acompanhado. E aí, até separações onde a pessoa nem entende direito por quê. Porque não é racional, muitas vezes é sistêmico. Tem um exemplo, né, que a gente lembra lá do Cacá e da Carol. Teve um caso muito conhecido, né, que foi do Cacá e da Carol Celico. E o que chamou a atenção foi o que foi divulgado na época. Ela disse que ele era um homem maravilhoso, fiel, bom marido, bom pai, e mesmo assim o casamento acabou. Olha que interessante, porque quebra uma ideia que muita gente tem de que relacionamento termina só quando tem problema grave, e nem sempre. Às vezes termina porque não existe alinhamento, porque não caminham na mesma direção, porque não existe conexão profunda. E tem a questão do relacionamento saudável, não é ausência de problema, é presença de diálogo, de respeito, alinhamento, consciência. Então escreve aqui nos comentários, quais crenças sobre relacionamento você já ouviu na sua vida? E quais padrões você percebe que se repetem na sua família e principalmente na sua história de vida? E se você quer entender sobre isso profundamente, não só para a sua vida, mas para ajudar outras pessoas, eu ensino, eu e o Christian Pinkovar ensinamos isso dentro da formação Jornada do Constelador, onde você aprende a trabalhar com o sistema familiar na prática. E até 3 meses você já começa a atender com método e com segurança. O link, acesse aqui jornadadoconstelador.com.br. Tem aqui no descritivo. E uma coisa que eu gostaria muito de compartilhar com vocês é que, sim, existem muitos casais que podem prosperar juntos, viver uma vida estável, feliz, alegre, com equilíbrio, desde que a tríade esteja alinhado entre os dois, né? A tríade corpo, mente e espírito, individualmente de cada um, mas tudo aquilo que refere à criação e construção do sistema familiar. Por exemplo, qual o propósito do casal? Propósito primário, todo mundo precisa saber, né? Propósito primário, seus valores de vida. O outro precisa aprender a respeitar os valores do outro. Quais são aquilo que você acredita, aquilo que você carrega dentro de si que é muito forte. Isso são os seus valores, né? Seu propósito primário, seus valores primários. Os valores, né, os propósitos secundários. É tudo aquilo referente ao seu futuro, profissional, pessoal, aquilo que você deseja ser, ter e fazer na sua vida. Então, hoje, faça uma análise. As regras muitas vezes mudam, as nossas regras interiores, ou aquilo que a gente acredita na nossa vida. Você não é a mesma pessoa de anos atrás. Tenho certeza que hoje você é uma pessoa bem diferente. As roupagens mudam, né? Aquela roupa velha não nos serve mais. E não é porque você mudou que o outro também não pode mudar, ou a outra, né? O parceiro ou a parceira e vice-versa. Todos nós evoluímos, todos nós temos o direito de pensar de uma forma hoje, mas talvez amanhã a gente evoluir e começar a pensar de forma diferente. E tudo isso é bom ser compartilhado entre o casal.
Tem gente que hoje vive uma religião, amanhã ele está em outra e está tudo bem, sem julgamentos. Então, muitas vezes existem situações entre o casal que não é aceito por ela ou por ele, que gera um conflito tão grande que um acaba cedendo, muitas vezes, para manter o relacionamento. E aí é aquela questão que acaba entrando na frustração. Então a pessoa se frustra e vive com essa frustração, corroendo ela por dentro. E muitas vezes ela não pode falar, ou ela quer falar, ou ela já falou, e aí teve brigas e discussões aonde ela foi obrigada a se calar. Só que aquilo dentro dela não está calado, grita. Então aquilo que não é dito vira psicossomático, vira doença. Quantos casais vocês conhecem hoje que a pessoa não é mais a mesma nas questões de manifestação, às vezes de alegria, expressões aonde a pessoa tinha liberdade para falar aquilo que ela gostaria de falar e hoje ela talvez não possa mais. Ela foi calada, ela foi silenciada. Muitas mulheres me procuram hoje para trabalhar as questões de relacionamentos abusivos ou que conseguiu sair de relacionamentos abusivos, mas acaba atraindo novos relacionamentos abusivos. E homens também, tá? Poucas pessoas falam a respeito dos homens, mas homens também têm um padrão repetitivo, muitas vezes, de mulheres tóxicas e abusivas. Por isso que é importante o diálogo. Quando a gente trabalha a nossa evolução como ser humano, é automático. As pessoas, talvez alguns relacionamentos saírem da nossa vida e a pessoa atrair um novo relacionamento semelhante, porque semelhante acaba atraindo semelhante. Em algum momento da sua vida você atraiu aquela pessoa. Separou, tá com uma nova pessoa. Ah, não quero me separar dessa pessoa. Todas as pessoas têm as suas imperfeições, ninguém é perfeito. Por isso a questão do poder do diálogo, a questão da conversa, a questão do equilíbrio emocional. Isso é neurociência, gente. Vamos começar a trabalhar mais ao equilíbrio emocional. Vamos começar a ter mais conversas daquilo que as pessoas sonham em ser, ter e fazer. Sim, a sua vida, quando você está dentro de um relacionamento, ela não é a mesma vida de quando você é solteiro ou solteira. Isso é óbvio. Você escolheu. Então, dentro dessa escolha, é importante você aprender a se respeitar e respeitar o próximo. Porque como que você quer muitas vezes que a pessoa te respeita se nem você se respeita? O que você gostaria de trabalhar mais nos seus relacionamentos, no seu relacionamento, né? Que eu tô falando aqui com um grupo de pessoas. Escreve aqui nos comentários, deixa eu saber. E tem interesse em como melhorar? Olha, tem muitos casais que constelam, né? Que traz para a constelação sistêmica o casamento, o relacionamento. O processo de cura do casal é bem mais rápido quando ambos decidem trabalhar e caminhar juntos. Então, se você vive um relacionamento onde você tem esse tipo de liberdade com seu parceiro ou com a sua parceira, de conversar e trazer mais cura, né, emocional para o relacionamento de vocês, traz isso para os nossos encontros de constelação. Acontece uma vez por mês. Tem interesse em saber mais? Acesse jornadadoconstelador.com.br, conversa com a gente no WhatsApp e vocês serão muito bem-vindos.